Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para falar sobre esse ano de 2022 e os principais aspectos. Hoje eu estou aqui para dar uma prévia para vocês do que pode vir a acontecer, quais são as principais energias que a gente tem aí para o ano de 2022, quais são os desafios que a gente vai ter. Esse é só o primeiro vídeo, eu já organizei tudo aqui para vocês, está tudo escritinho aqui, tudo detalhadinho para vocês, então eu vou fazer outros vídeos, mas eu vou começar falando sobre um aspecto que a gente vai ter no céu praticamente o ano todo. Esse aspecto que a gente vai ter no céu envolve Saturno e os nodos lunares, sendo que os nodos estão aí no eixo, vão entrar no eixo Touro-Escorpião. E quando a gente fala de Saturno, a gente está falando de um planeta que é kármico, né? É um planeta de resgate, é um planeta de ajustes, de pagar aquelas contas, aqueles boletos do passado que a gente deixou mal resolvido lá atrás, sabe aquelas dívidas que a gente tem? Então, esse é o planeta em que a gente tem que começar a trabalhar e se esforçar e ralar o lombo para pagar essas dívidas. Ou seja, é um ano de muito trabalho, mas é um ano de trabalho com desafios, porque Saturno está ali em Aquário e esse Saturno vai fazer quadratura para o nodo sul em Escorpião e o nodo norte em Touro. Sendo que essa quadratura ela vai iniciar em março de 2022 e só vai finalizar lá em novembro, início de novembro de 2022. Então a gente tem de março a novembro de 2022 com esses aspectos acontecendo no céu, com esse aspecto forte, né, que é essa quadratura de Saturno para os nodos. Só que, além disso, a gente ainda tem os eclipses que vão acontecer no eixo Saturno, no eixo Escorpião e Touro. Então, imagine, quando a gente fala já de nodos, a gente está falando também de assuntos kármicos e também de ajustes de questões. E, obviamente, eu acho que muitos de vocês já ouviram eu falar isso aqui no canal, os nodos lunares são pontos no céu que indicam um destino, ou seja, são coisas que precisam acontecer, que não tem como a gente fugir, não tem como a gente contornar para tentar fugir daquilo. E é quando marca um tempo, marca um espaço. Então a gente tem aí um ano em que a gente tem um planeta kármico na jogada, que é Saturno, que é um cobrador, né? E a gente tem os nodos lunares que falam sobre momentos marcantes da nossa história. Então, coletivamente, para o mundo, para todos nós dentro do planetinha Terra, esse aspecto que vai perdurar aí quase um ano inteiro, e eu digo isso, gente, é quase o ano todo, março até dia 30 de outubro ali, a gente ainda vai sentir essas quadraturas acontecendo, os nodos estarão sendo tocados por Saturno. Então, o que eu prevejo assim, né, para a humanidade como um todo? Primeiro que Saturno está em Aquário, então são dívidas, são ajustes que a gente vai ter que fazer relacionado ao coletivo, é o grupo, é um lado humanitário, é o lado do cuidado, do olhar não só para si mesmo, mas olhar para o outro, olhar para as pessoas que fazem parte desse núcleo aqui junto com a gente. Nós não estamos sozinhos, ou seja, o signo de Aquário ele fala sobre isso, nós não estamos sozinhos, nós estamos em grupo, né? E a quadratura, né, que vai acontecer com os nodos e obviamente com os eclipses que vão pegar aí esse eixo, né, vai falar sobre o quê? Primeiro, Touro. O que é Touro? Touro é para onde que a gente tem que ir, que é onde está o nodo norte. Então, o signo de Touro fala sobre recursos, fala sobre prosperidade, fala sobre, sim, dinheiro, economia, fala sobre, sim, a gente transformar essas economias em coisas de valores. Ou seja, a quadratura de Saturno para o nodo norte, por exemplo, em Touro, vai
chamar a gente, de certa forma, vai cobrar da gente o quê? E aí, como é que vocês estão administrando os recursos que esse planeta dá para vocês? Começando pelos alimentos, né? Como que a gente está plantando, como que a gente está colhendo, o que que a gente está comendo, como que a gente está comendo, como que a gente está distribuindo esses alimentos. Esses alimentos são distribuídos de forma justa ou não? Como é que estão os preços das coisas? As coisas estão muito caras ou não? Saturno, ele é um planeta que ceifa, ele corta. Muitas vezes ele corta para ensinar, para mostrar para a gente que pela escassez a gente passa a dar valor àquilo que a gente tinha. Então, Saturno, conversando com o Nodo todo esse tempo em Escorpião e Touro, simboliza que talvez a gente tenha um ano de muitas limitações, principalmente nas questões econômicas, financeiras e de recursos para o planeta. Então, se é um ano para a gente economizar e ter consciência também, porque não adianta economizar para depois, quando a crise passa, a gente voltar a fazer o que a gente fazia, desperdício demais, não cuidar do meio ambiente, né, de como a gente está usufruindo do solo, como a gente está tratando a natureza. Não adianta a gente dar uma pausa para depois voltar e fazer de novo. O Saturno em Aquário, ele é delicado porque ele fala justamente isso. Olha, não adianta tapar o sol com a peneira ou passar pano para a situação. É importante unir a massa e fazer alguma coisa, fazer alguma reforma, alguma transformação, quebrar esses velhos padrões que a gente vinha tendo. Sendo que o nó do sul ele está lá em Escorpião, e o signo de Escorpião não é um signo fácil. O signo de Escorpião é um signo que trabalha com Plutão, trabalha com Marte. A gente vai ter Marte domiciliado esse ano no signo de Áries. A gente vai ter Marte também retrógrado no signo de Gêmeos. E o signo de Escorpião não é um signo fácil, não é simples de lidar com ele, porque ele mexe em assuntos muito delicados e muito doloridos. Muitas vezes é bem provável que esse ano a gente passe por questões profundas relacionadas à perda, escassez, limitações, de ter e daqui a pouquinho não ter, da gente sentir o gosto de alguma coisa e de repente aquilo ser tirado, para que a gente valorize o que a gente recebeu ali, o docinho que a gente sentiu na boca. Isso eu já tinha falado no vídeo dos eclipses, do primeiro eclipse que a gente teve aí no eixo, né? O eclipse lunar total que a gente teve no signo de Touro. E é mais ou menos isso, o ano todo vai ser assim, né? Com Saturno como um observador ali, ele está ali fiscalizando a situação, né? Todo o processo. E se a gente não fizer bem feito, ele vai lá e usa sua foice, corta, tira da gente, limita, seca, drena, né? E aí, isso não é fácil. Não é fácil para quem tem aí, já está há um tempo, né, com total instabilidade nas nossas questões mais seguras que a gente tinha, nas nossas economias, no dinheiro, né? Por quê? Porque Urano está lá em Touro também, né? E Urano, que é o regente de Aquário, a gente vai ter aí os dois regentes de Aquário sendo ativados mais uma vez esse ano, né? Simplesmente acordando a humanidade para responsabilidade, mas agora eu não vejo muito a questão sanitária. Pode ser que tenha, porque a gente vai ter Júpiter e Netuno no signo de Peixes, e pode ser que a humanidade fique um pouco, né, totalmente alheia à realidade. Mas isso eu vou falar em um outro vídeo para vocês, sobre as prévias aí para o ano de 2022. Mas eu vejo muitas questões, muitas mesmo, relacionadas à questão financeira, estabilidade, segurança, e também relacionado ao emocional da humanidade, a questões emocionais e psíquicas. Talvez muitas pessoas sintam o ano de 2022 como um ano em que
vão ser necessários a gente refletir e pensar sobre o valor das coisas. Só que esse valor é um valor que transcende a energia taurina, Vênus, né? Ele vai mais para a energia de Peixes, Netuno e Júpiter também. E é uma força da água, a gente vai ter muita essa força da terra e da água esse ano, sendo que a terra a gente está tendo instabilidade, a gente está tendo limitações, a gente está tendo um Saturno que está ali fiscalizando tudo. Se a gente exagera em algum ponto, ele vai lá e tira isso da gente, é muito provável que isso aconteça. E ao mesmo tempo a gente vai ter um lado emocional, assim, dentro de uma egrégora coletiva, em que o lado psíquico da humanidade vai estar mais voltada ao entendimento ou ao buscar entender o que é a vida. Quais são os reais valores da vida? Você valoriza o quê? Quem são as pessoas que realmente trazem valor para a sua vida? Quais são as situações que realmente trazem uma sensação de bem-estar para você? Isso é importante a gente levar em conta, porque pode ser que a gente se sinta muito mexido no próximo ano, o ano todinho. Talvez a gente se sinta bastante mexido, emocionalmente mexido, diante de tudo aquilo que a gente construiu, diante de tudo aquilo que a gente conquistou, tudo aquilo que a gente acumulou. Pode ser que tenham pessoas que se percebam aí com uma segurança, uma estabilidade, porque existe essa desigualdade no mundo. Então sim, né, a gente tem essa discrepância aí de gente tendo de mais e pessoas tendo de menos. E pode ser que essas pessoas que têm de mais, né, que talvez se sintam assim rodeadas de prosperidade e bens e riquezas, mas pode ser que por Escorpião, né, o nó do Sul em Escorpião, pode ser que olhem para isso e falem: putz, eu tenho tudo isso, mas eu ainda sinto vazio, eu ainda sinto que falta alguma coisa, falta sentido, ou sabe, é aquela sensação meio esquisita que a energia escorpiana passa, tá? E daqui para frente, eu sei que tudo finda, eu sei que as coisas não são eternas. E depois desse tempo, quando as coisas terminam, o que vai acontecer comigo? Então esse tipo de questão e de pensamento e de sentimento pode atingir de forma coletiva a humanidade. Agora, levando isso para um lado mais pessoal, é claro que mais uma vez eu vou falar sobre os nossos pequenos sistemas, nossos pequenos núcleos. A nossa vida, ela é composta por várias esferas, né? Nós temos aí a nossa existência, o nosso eu, e dentro desse eu a gente tem toda uma relação, toda uma rede que a gente cria em torno desse nosso eu. E essa rede, ela está aí constituída, né? Ela foi criada aí através da sua família, da família que você originou, da família que você criou, do seu trabalho, das suas relações sociais, dos seus grupos que você pertence, né? Das suas atividades que você tem. Ou seja, tem vários núcleos aí, cada pessoa, né, tem aí os seus núcleos e as suas redes, né? Esse ano é um ano em que esses núcleos, esses vários núcleos, essas extensões de você vão ser colocados em xeque-mate. Pode ser que algumas coisas findem, outras ganhem foco, força, que vão pedir ali estabilidade, trabalho, reestruturando valores. A gente inicia o ano com a Vênus retrógrada. A Vênus retrógrada já convida a revisão de estruturas de valor, de relacionamentos, financeiro e econômico. Ou seja, a gente vai ter um ano em que a gente vai revisar muito, a gente vai ter que olhar muito para as questões da nossa vida de valor e o que realmente tem valor e o que não tem, né? E olhar, obviamente, para as nossas finanças, para as nossas economias, como a gente está gerindo
e transformando, né, e administrando esses ganhos que a gente tem, né? Lembrando que o signo de Aquário e o signo de Touro são dois signos que falam sobre ganhos, fala sobre dinheiro, né? O signo de Aquário, ele é o segundo signo depois da casa 10, é a casa 2 da casa 10, né? Vamos dizer assim, a casa 2 é a casa do dinheiro. Então, se a gente tem a casa 10, a casa 11 é a segunda casa da casa 10. Então, é aqui em Aquário que a gente ganha, que a gente é reconhecido pelo nosso trabalho de casa 10. A gente é avaliado aqui e aqui a gente recebe o dinheiro. E lá na casa 2 de Touro é onde a gente pega esse dinheiro e a gente transforma em bens e valores. Então, a gente está com justamente essas casas que também tem Escorpião ali, que fala sobre o dinheiro do outro, ou que fala sobre o dinheiro coletivo, o dinheiro em que a gente paga impostos, né? O governo vai lá e utiliza esse dinheiro para transformar, de certa forma, com o nosso dinheiro, em benefícios para a humanidade. A gente tem ali também empréstimos de banco, né, onde a gente utiliza cartão de crédito e tudo isso, fala sobre pensões, ou seja, tudo que está envolvendo o dinheiro do outro que a gente pega emprestado está relacionado à casa 8. Heranças, né, que não é um dinheiro nosso, é um dinheiro que foi construído, né, lá de trás, e a gente herdou, né, aquele dinheiro, aquele bem da família, por exemplo, né? Então, o signo de a gente está falando de um eixo Escorpião e um Saturno em Aquário que pega justamente essas casas das finanças, da economia, do dinheiro, de coisas de valor, de dinheiro que a gente pega emprestado, de dívidas que de repente a gente vem a ter, ou de ganhos que a gente vem a ter. Ou seja, a gente está falando de tudo isso com Urano lá, o nó do norte vai tocar Urano em Touro, então vai trazer reviravoltas aí, coisas inesperadas podem acontecer com os assuntos relacionados a Touro e Escorpião, com os eclipses pegando ali e Saturnão bem ali mediando toda essa história ali, olhando para tudo isso e como um carrasco às vezes, ou como um fiscal mesmo, tá ali com, né, a sua foice, simplesmente olhando para aquilo que não tá legal e cortando da nossa vida, ou dando uma lição, ou passando para gente uma lição. E levando mais uma vez para o lado pessoal, esse é um ano em que é importante a gente olhar, sim, ter muito mais cuidado, inclusive que o ano passado, que já tinha sido dito que seria um ano de muito cuidado e muita resiliência. Esse ano é um ano de mais resiliência ainda, mais cuidado ainda e principalmente cuidar das suas finanças e de tudo aquilo que é seu e de valor. Não abusar, não exagerar, não gastar além. Quando for fazer, se você tem demais, não pensar só em si, em ganhar, em lucrar, mas de repente olhar para a humanidade, para as pessoas, para o coletivo e ver quem que pode de repente ser beneficiado com esse dinheiro, quem que pode de repente trabalhar junto comigo, fazer parte de um grupo aqui, né, de colaboração e de repente eu distribuir esse dinheiro de uma forma mais justa, né, para quem está trabalhando para mim, fazendo algo crescer, eu fazer alguma coisa melhor para o mundo, pensar em projetos que possam beneficiar não só a mim, mas a outras pessoas. Isso é Aquário. Aquário é uma energia que pede para que a gente saia do nosso umbigo, né? E a gente tem Saturno ali tocando, né, conversando com os nodos lunares durante todo o ano, de março até novembro de 2022, fazendo essa tensão aí com os nodos lunares e todas as questões que vão acontecer ali entre esse eixo, que vai, né, formar muito aspecto de quadratura em T, que é uma metade de uma quadratura, né, que é uma tensão forte, ou seja,
Nós temos um ano aí de muitos desafios, de muitos ajustes e de muitas faturas. Faturas no sentido de responsabilidades que a gente assumiu e que a gente não cumpriu, de coisas que a gente deixou de fazer, de assuntos que a gente não se dedicou bastante, né? E principalmente kármico. Se a gente tem situações que precisam ser resgatadas, esse ano é o ano em que essas questões vão ser resgatadas e de toda forma. Pode ser através de questões financeiras, de relacionamentos, pode ser no trabalho, pode ser com a família, seja qual for a dívida que você tem aí, esse ano é um ano marcante. Esse ano é um ano que vai ser marcado por eventos importantes que podem estar se desdobrando de um passado e podem se desdobrar em um futuro, porque a gente está falando também de Aquário, e Aquário é um signo do futuro, tá? Então, são situações que vêm emboladas lá de trás, que podem chegar no presente, a gente desembolar isso, e lá no futuro isso se desdobrar de uma forma mais fluida, mais tranquila, sem tanta carga e sem tanto peso. Mas esse ano é o ano de colocar a mão na massa e consertar as coisas que precisam ser consertadas, tá bom? Gente, esse é o vídeo falando sobre esse primeiro teaser, né? Essa primeira prévia para vocês, que é a quadratura aí de Saturno com os nodos lunares, que vai pegar praticamente o ano todo. Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de avaliarem o vídeo, de deixar o joinha aí, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.